muito importante, não fique esperando. No culto, tudo bem, acredite. Você vai receber, você pode ter comido um monte de lixo, entulho, um monte de lambança a semana inteira, inclusive hoje. A palavra de Deus vai te lavar. A palavra de Deus vai te lavar. Mas, se você conseguir abrir o seu coração para que essa palavra entre, se você tiver disposição para recebê-la, fala: Senhor, fala comigo, muda tudo, transforma, restaura, lava, porque a palavra de Deus nos lava, é como a água. Você pode dizer amém? Lembre-se, a nossa vida cristã é diária, não é de domingo a domingo e nem de conferência a conferência, é dia após dia. Assim como você precisa todos os dias alimentar o seu corpo para que ele permaneça forte, para que ele permaneça de pé, você precisa alimentar o seu espírito. Aí você vai começar a perceber uma atmosfera diferente. Aí você vai chegar, independente se o louvor tá fluindo ou não tá, você vai estar fluindo. Vou dizer para você, às vezes eu vejo assim, parece que tá borocochô o louvor. Eu sinto assim, porque acontece. Às vezes acontece, você percebe que tem alguma coisa que não está fluindo. Mas eu não espero pelo louvor para fluir. Eu começo a fluir. Eu começo a orar em línguas, eu começo a buscar, porque eu não vou ficar dependendo. Sabe por quê? Porque eu também não sei como esses irmãos aqui estão vivendo e fazendo. Se eles estão afinados com o Espírito e afinados entre eles, tem tudo isso, a mesma coisa. Você não pode ficar esperando, nem deles, nem do pastor. Esteja afinado com o Espírito. E ore para que todos estejam afinados, porque quando todos estão afinados, sabe o que acontece? O fogo manifesta, lastra. Você fala, rapaz, que culto que foi esse? Quantos estão conseguindo me acompanhar? Eu quero te lembrar uma outra coisa. Você que está aqui, quero te lembrar que você é pentecostal. Fala amém, fala aleluia, fala glória a Deus, fala ai ai ai, fala alguma coisa, mas não fica de boca fechada. Às vezes eu percebo que o louvor está acontecendo, mas nem um glória a Deus eu ouço. Melhor que palmas, acredite em mim, é um glória a Deus, é um amém. Eu sei que às vezes temos uma culturinha da palma, mas a palma, vou te falar, pode substituí-la pelo um aleluia, glória a Deus, que é muito melhor. Mas pode bater palma, tudo certo. Se for para o Senhor, está tudo certo. Mas melhor que isso, é cada crente aqui, ó, do seu interior, começar aleluia, glória a Deus. E daqui a pouquinho você já é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, fala aí no seu banco. Se você não sabe, eu quero te lembrar, você é pentecostal. Pastor, eu ainda não fui batizado, por enquanto, vai ser. Se não recebeu, vai receber. Amém? Os dons do Espírito é para você, é para nós, é para todos nós, para fluirmos e edificarmos a igreja juntos. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom. Aleluia. Eu quero falar com os irmãos, como eu já mencionei, mostrar para você Jesus na Páscoa. Veja o Senhor na Páscoa. E eu vou te mostrar, com detalhes que talvez você nunca imaginou, nunca pensou ser assim. Talvez você só conhece a Páscoa por tradição, por religiosidade, e não realmente a Páscoa como o Senhor estabeleceu, como Ele instituiu, quando ela aconteceu pela primeira vez. Por que da Páscoa? Então, como eu já falei para você, a Páscoa é Cristo, é um tipo de Cristo. E quem declara expressamente isso é o próprio Novo Testamento. Preste atenção em algo que eu vou te ensinar agora. E eu falo isso bastante. O Velho Testamento é uma sombra, em que o Novo Testamento contém a realidade daquela sombra. Então tudo que está lá no Velho Testamento, que não é para descartar como alguns pensam, não, nós seguimos e nós vivemos toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, amém? Então, você precisa entender que no Novo Testamento, tudo que estava ali no Velho vai se
se complementar, vai se unir e vai fazer todo o sentido do porquê você vê todas aquelas coisas no Velho Testamento que, quando lido sozinho, isoladamente, você fala, não faz sentido, não entendi. Por exemplo, a Páscoa, aqui no Velho Testamento, sem o Novo Testamento, ela não passa de um ritual sacrificial. Mas quando você vai para o Novo Testamento e você ouve sobre a Páscoa, aí você entende o que é a Páscoa. Mas lá no Velho Testamento, você não poderia ter o sentido completo. Então, o Novo Testamento completa o Velho. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aqui no Velho nós temos as sementes, mas no Novo Testamento essas sementes se tornaram já árvores frondosas. A realidade se manifestou. O cumprimento daquilo que estava sendo ali dito lá atrás, já se manifestou no Novo Testamento, e algumas coisas hão de se cumprir, ok? Mas que o Novo Testamento já deu detalhes. Quantos entendem? Diga amém. Aonde nós vemos a Páscoa sendo ali ordenada pelo Senhor? Lá em Êxodo. Hoje eu não vou passar PowerPoint. Hoje nós vamos acompanhar mesmo pela Bíblia. Eu costumo colocar todos os textos e tópicos no PowerPoint, mas hoje eu não vou estar projetando. Lá em Êxodo capítulo 12 nós temos a instituição da Páscoa. Eu quero ler com você. Projeta para nós Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Está certinho aí com a tradução aí? Tá? Eu estou usando a revista atualizada, tá? O cordeiro, verso 5. Será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Perceba que agora vai sendo dado os detalhes de como comer a Páscoa, ok? Todos esses detalhes é muito importante que você se atente para cada um deles. Verso 9: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui nós temos então a instituição da Páscoa. Quando a Páscoa foi celebrada pela primeira vez. No Novo Testamento nós vamos observar, e eu vou te mostrar daqui a pouco, que Jesus, ele é esse cordeiro pascal que está sendo morto ali, que é um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais, pode vir vizinhos também e comer com aquela família. Você vai entender o porquê disso também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo
nosso cordeiro pascal foi imolado. Cristo é o nosso cordeiro, o que, irmãos? Pascal. Preste atenção. Cada pormenor aqui do capítulo 12 de Êxodo, ele retrata a redenção que nós temos em Jesus. Aqui nós temos o retrato da nossa redenção em Cristo Jesus. A partir dali, preste atenção, é que nós ganhamos e recebemos uma nova vida. A partir da morte desse cordeiro. Graças a Deus, porque aprove ao Senhor entregar Jesus para morrer na cruz por nós. A morte dele nos livrou da condenação e da morte eterna. Nos livrou do juízo de Deus, o juízo vindouro. E então nós ganhamos uma nova vida. Lá em Êxodo capítulo 13, verso 4, um pouco depois da instituição da Páscoa, diz assim: hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Preste atenção, a palavra Abibe significa desabrochante, florescente, tenro, verde. Então preste atenção, desabrochar e florescer significam o início da vida. Foi no dia que eu e você cremos em Jesus e fomos salvos. A vida começou a desabrochar dentro de nós. Havia ali um espírito amortecido. Ele não foi erradicado, ele não foi eliminado, ele não foi exterminado, ele estava ali, mas amortecido. Em você estava só operando a alma e o corpo. Está me acompanhando? Você é um ser tríplice, tricotomo. Você é formado por espírito, alma e corpo. O seu espírito era essa parte que não estava desabrochada. Mas quando que ela desabrochou? Quando ela floresceu? Quando ela se tornou tenra e verde? Quando você creu em Cristo, quando você comeu de Cristo, você nasceu de novo. O Cordeiro Pascal veio para a sua vida, você se tornou o seu alimento, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, como nós cantamos hoje aqui. Agora você começou uma nova vida. Por isso o mês de Abibe se tornou o primeiro para os judeus. Aí você fala: pastor, nós vamos pegar no calendário um mês? Não, filho, não é um mês literal mais. Os judeus seguem essa tradição, é literal. Nós, quando que é o mês de Abibe? É o dia que você nasceu de novo. É o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Esse é o mês de Abibe. É o dia que o seu espírito desabrochou, floresceu, ganhou vida. O Espírito de Deus passou a habitar ali. Agora, todas as funções do Espírito estão ativadas. Está claro para você? A sua consciência, a sua intuição e a sua comunhão com Deus foi ativada, que são as funções do seu espírito, que agora vão impactar nas funções da sua alma. Por isso que quem não nasceu de novo tem a sua vida extremamente bagunçada, confusa. A sua mente não é uma mente clara. Ele é confuso, por quê? Porque ele não nasceu de novo. Não houve um novo nascimento, ele não desabrochou. Tudo para ele é confuso, porque a alma está no estado de pecado ainda, de morte, de queda. A vida de Deus não está ali. Tudo isso que eu estou te falando, que às vezes você olha e fala: oh, que profundo. Acredite, você aprende no nosso cursão, nosso primeiro curso, que eu vivo insistindo com os irmãos: venham para o cursão, venham para o cursão. É profundo mesmo, isso aqui não é básico que eu estou te falando, mas os irmãos aqui, quando já entram no cursão, já aprendem isso, já recebem uma comida sólida. Então esse mês agora se torna o primeiro mês, que agora é o começo dessa vida, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida agora guiada pelo Espírito de Deus, que antes não podia ser guiado, porque o Espírito de Deus não pode habitar num espírito que está amortecido.
O Espírito de Deus só pode habitar no espírito que desabrochou, que recebeu vida, que floresceu. Quantos estão me acompanhando, diga amém. Êxodo 12, 1 a 3, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Preste atenção, no dia 10 do mês, eles deveriam tomar um cordeiro, e o cordeiro era um cordeiro para cada família. Quando Deus ele enviou Jesus, ele tinha intenção de salvar a família inteira. Escute, Deus quer salvar a sua família, toda ela. Deus não está interessado só no marido, só na esposa, Deus quer salvar toda a família. Deus quer que todos sejam salvos. Pastor, mas a salvação não é individual? É individual, mas a promessa é salvar toda a família. Toda a família vai ter essa experiência de salvação individual, mas toda a família vai ser salva. Não é para um apenas da família ter essa experiência. Verso 4, e aí o texto, a palavra vai nos mostrando: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Veja que precioso. Observe que nunca se diz que o cordeiro é muito pequeno, mas a questão é a família ser muito pequena. Isso é um ponto interessante e que você precisa se atentar. O Senhor é maior que todas as suas necessidades, do que todos os problemas da sua família. Não, o cordeiro não é só suficiente para a sua família, como é suficiente para alcançar os vizinhos. Não tem ali uma menção assim, ó: se o cordeiro for pequeno demais para a família, pega outro cordeiro. Se a família for pequena para o cordeiro, chame o vizinho. No mínimo, o cordeiro vai suprir toda a família. Mas não tem suprimento só para a família, também tem para o vizinho. Essa é a razão e o motivo pelo qual nós evangelizamos. Porque nós temos a maior riqueza, e o que nós temos é em abundância. Por isso, eu não só tenho de Cristo, como tenho de Cristo para dar para os outros. E assim, as pessoas vão sendo alcançadas. Assim as pessoas vão sendo salvas. O vizinho é abençoado. Por quê? Porque o cordeiro é grande demais para mim. Ele salvou a minha casa. Mas tem cordeiro para você também que está à minha volta. E eu falo desse cordeiro, e você é abençoado. Se você aceitar o convite, você for o vizinho que aceita o convite, você come do cordeiro, você é salvo também. Aleluia. Cordeiro é para todos nós. O Senhor quer que todos comam de Cristo. Acredite, o trabalho do diabo é exclusivo nessa terra: impedir que as pessoas comam do cordeiro. Eu venho falando isso já talvez por 3 cultos consecutivos de maneiras diferentes, com textos diferentes, e mostrando para você a mesma coisa. O diabo está trabalhando para impedir as pessoas de comerem de Cristo, porque Cristo é o único que pode salvar. Cristo é o único que pode estragar a festa do diabo. Ninguém mais. Capítulo 12, verso 5. Próximo versículo: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Mais um detalhe que você precisa observar: por que o cordeiro deveria ser sem defeito? Porque esse cordeiro estava representando Jesus, o verdadeiro cordeiro de Deus, que não possui defeitos. Por isso que esse cordeiro tinha que ser sem defeito. João
1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele só pode tirar o pecado do mundo, porque nele mesmo não há pecado, nele mesmo não há defeito. Jesus é perfeito. Jesus não pecou, Jesus cumpriu toda a lei. O único que cumpriu, e assim permanecerá até a volta dele. Nenhum homem sequer cumprirá a lei e será perfeito por si só. Está entendendo? Já estou falando isso, e com toda essa ênfase, porque tem gente que acha que vai cumprir a lei. Você não vai, você não consegue, você não pode. Nós só cumprimos a lei estando em Cristo. Nele cumprimos a lei. Sem Cristo é impossível. Você e eu não podemos. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19, diz: no dia seguinte, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. Olha que coisa. Antes de você ter do Cordeiro e a salvação, o Senhor disse qual era o nosso procedimento? Fútil. Que nós herdamos dos nossos pais. Ou seja, aquilo que é natural, aquilo que é da carne. Mas o texto segue: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Como que você e eu fomos resgatados? Pelo sangue de Cristo. O nosso cordeiro pascal. Você pode dizer amém? Então o cordeiro era um símbolo de quem? Do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você creu, meu irmão, no Cordeiro, isso significa que os seus pecados foram tirados, foram removidos. Você pode dizer amém? Falei algo tão poderoso. Os seus pecados foram tirados, foram removidos, você foi perdoado. Verso 6: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Preste atenção em mais esse detalhe. O cordeiro era tomado no 10º dia, só que ele só era sacrificado no 14º. E sabe o que é interessante? Um cordeiro de 1 ano, como o texto diz, ou seja, é novinho, é muito bonito, é amável. Alguém já viu um cordeirinho? Alguém já teve a experiência de ver um cordeirinho, pegar um cordeirinho, tá? Ele é chuchuquinho, é muito gostosinho. Você olha assim, ele é igual quem gosta de pet, e você fica assim, é o mesmo sentimento. É um petzinho, coisa mais lindinha do mundo. Ele é agradável, ele é amável. Qualquer criança se apaixona. Uma criança, quando vê um cordeirinho de 1 ano, ela quer para ela. Mostra para o seu filho, se ele for criança, um cordeirinho, para ver se ele não vai querer de presente para levar para casa. Ele é bonitinho, ele é amável. E tudo isso tem um porquê. Eles pegavam esse cordeirinho, levavam para casa no 10º dia. Sabe só em que dia que ele era sacrificado? No 14º. Quantos dias ficava o cordeiro na casa? 5, 10, você conta 10. 10 ao 14º, 5 dias. 5 dias as crianças já estavam envolvidas emocionalmente com o cordeirinho. Na hora de matar, essas crianças começavam a chorar. E essa eu creio que é a intenção aqui do Senhor. É o que Ele queria. O alvo dele é que soubéssemos o quanto o seu Filho Jesus era maravilhoso. E como Ele deixou a sua glória e veio habitar conosco, cheio de graça e glória. Então, nos 5 dias antes de sua crucificação, preste atenção, o Senhor, Ele esteve no templo, e Ele também foi examinado.
Assim como aquele cordeiro precisava ser examinado pelo sumo sacerdote, Cristo, ele também foi examinado pelos fariseus. Os fariseus nem imaginavam que estavam ali examinando o Filho de Deus. Se um cordeiro possuísse algum defeito, certamente depois de 5 dias, se percebia. Então era um tempo para ver se aquele cordeiro era perfeito. Jesus passou por essa examinação. Jesus passou por 6 testes. Jesus foi examinado pelos sacerdotes, pelos religiosos e também pelos romanos, a lei dos homens naquela época, e ele foi aprovado pelos 2. Não foi achado nenhum defeito nele, segundo os sacerdotes, e os romanos também não viram nenhuma falha nele. Tanto é que Pilatos falava: mas por que vocês querem matar esse homem? Não vejo nele falha alguma. Não foi encontrado defeito em Jesus, não foi achado tanto pelos religiosos quanto pelos romanos. O próprio Pilatos, por 3 vezes repetiu que não achava falta alguma em Jesus. Ele não falou uma vez, ele falou 3, para dizer assim: ó, não tem nada, esse cara é puro, ele é santo, ele é diferente, ele não é como vocês estão dizendo. Ele passou por todos os testes e foi achado sem culpa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso, meu irmão, no dia da Páscoa, Jesus ele foi conduzido à morte como cordeiro pascal. Tudo aquilo, todo o processo que aquele cordeirinho lá em Êxodo estava passando e passou, Jesus também passou. Então a morte de Jesus foi o exato cumprimento da Páscoa. A Páscoa de fato aqui em Êxodo era só a sombra. A verdadeira Páscoa se deu quando Jesus morreu na cruz. Ali tivemos a verdadeira Páscoa. Verso 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Preste atenção, crepúsculo da tarde para um judeu era 3 horas da tarde. Foi o exato momento que o Senhor entregou o Espírito dele. 3 horas da tarde. O que a Bíblia diz quando ele entrega o Espírito? O céu se fechou, o sol escureceu, parecia noite, mas era 3 horas da tarde. Verso 7. Eu estou compartilhando com você versículo por versículo, mostrando para você a Páscoa, todos os detalhes. Verso 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Outro detalhe: o sangue ele era aplicado na porta, pelo lado de fora. Por que era pelo lado de fora e não pelo lado de dentro? Preste atenção, o sangue não é para que nós vejamos, mas é para que Deus e o diabo vejam. Por que, pastor, que Deus e o diabo precisam ver? Deus, quando vê o sangue, ele fica satisfeito na sua justiça. E Satanás, quando ele vê o sangue, ele deve se calar diante de toda acusação. Entenda o contexto. O anjo da morte ia vir e passar. Aquele é o contexto que todo primogênito do Egito morreria. Onde que Israel estava? Escravizado no Egito. Qual que era a salvação do povo de Deus que estava lá? O cordeiro. O sangue do cordeiro ser derramado e ser passado nas vergas e nos umbrais das portas, o que formava uma cruz. Nada é por acaso, tudo é perfeito na Bíblia. Passava nas vergas,
mas formava a cruz. O anjo da morte vinha. Aí quando o anjo da morte passava na casa de um hebreu, ele via aquele sangue, a acusação que ele poderia usar para matar, ele não podia, ele tinha que se calar, porque o sangue do cordeiro estava lá. Deus, ele olhava, o juízo dele não pode vir mais sobre aquela casa. Por quê? Porque ele estava satisfeito, o cordeiro morreu, o sangue foi aspergido, o sangue foi derramado, essa família está justificada. É isso que aconteceu comigo e com você, no dia que nós recebemos a Jesus. Nós somos justificados, o sangue foi derramado sobre nós. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. O sangue de Jesus foi derramado para que você e eu fôssemos guardados da morte. Por isso para nós não há mais morte. Para nós a vida, ainda que venhamos a morrer nessa vida natural, nós viveremos, diz a palavra. Por isso que o crente não fica com medo da morte. Por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre nós. Então lembre-se, não somos nós que avaliamos o valor do sangue do cordeiro, mas é Deus. Deus olhou e falou: esse sangue foi aceito, porque esse sangue é do meu filho. Não foi o seu sangue, nem o meu que foi derramado, foi o sangue de Jesus. O seu sangue e o meu não seria suficiente, porque no nosso sangue há mácula de nós mesmos, não há pureza, nós somos com defeito. Por isso nenhum de nós poderia morrer pela humanidade, só Ele poderia morrer, o próprio Deus, Cristo. Você pode dizer amém? Então o seu papel e o meu é apenas aplicar pela fé esse sangue. Mas é Deus quem vai dizer, Deus é quem vai avaliar o poder desse sangue. Amém? No verso 13, o Senhor diz: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o Senhor veio, e Ele, Páscoa, passou por cima. Você já aprendeu isso? Páscoa significa passar por cima. Cristo é a verdadeira Páscoa, mas o significado literal de Páscoa é passar por cima. O anjo da morte, ó, pula aquela casa, passa por cima. O espírito da morte veio, mas e o sangue? Páscoa, passou por cima, está claro? E ali a morte não pode mais entrar. Assim é sobre você, é sobre a sua casa. A morte não pode mais entrar na sua casa. Se há alguém na sua casa que ainda não foi salvo, eu quero que você se lembre: o cordeiro não serve só para você, também para ele. Comece a declarar: Senhor, abre os olhos do meu cônjuge, abre os olhos do meu filho, porque o cordeiro não é só para mim, o cordeiro é para eles também. Que eles possam desejar por esse cordeiro. Sabe o que é interessante aqui no versículo 13? O Senhor, Ele não diz: quando eu ver as suas obras de caridade, ou quando ver que você tem um bom coração, aí eu vou passar por cima, e a praga não virá, a morte não. Infelizmente, essa é uma das maiores pragas que está no meio das igrejas brasileiras e do mundo. O pior câncer que está hoje na igreja não é o pecado, pasme, não é o pecado, é o homem tentando se justificar na força do seu braço, é o homem tentar se redimir por suas obras de caridade, por seu bom comportamento, apoiado na sua fidelidade a Deus. Pastor, quer dizer que eu não preciso ser fiel a Deus? Querido, preste atenção, a sua fidelidade a Deus só pode acontecer depois que você é alcançado por Deus. Você não foi salvo por causa da sua fidelidade, você foi salvo por causa da fidelidade dEle.
Você não foi salvo porque você é bom, você foi salvo porque Ele é bom. Você e eu fomos salvos quando éramos inimigos, ímpios, quando éramos ali alguém que rejeitava Deus, amigos desse mundo. O Senhor te salvou, sendo você alguém sem mérito algum. Por melhor que você podia ser, por melhor que podia ser o seu comportamento, você estava condenado à morte eterna. Porque a salvação só pode ser adquirida por meio do sangue de Jesus. Você está entendendo? Então o que vai te livrar da morte e da condenação eterna? O sangue. Não queira chegar diante de Deus apresentando as suas obras e falando: Senhor, está aqui, eu sou fiel, me abençoa. O céu não vai te abençoar. Você não poderá ser abençoado enquanto você insiste em receber de Deus por meio daquilo que você tem feito. Escute, se você está fazendo hoje algo para Deus, para ser abençoado, pare agora mesmo. Pare agora mesmo. Porque isso não passa de justiça própria. Deus rejeita. Deus chama de trapo de imundícia. Faça para Deus, mas não com o intuito de ser aceito por Ele. Deus não te aceita pelo que você faz. Deus te aceita pelo que Ele fez lá na cruz. Você só pode ser achegado a Deus, você só pode ser colocado na comunhão com Deus através do Filho dele, Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz: Ele é o mediador entre nós e Deus. Quem que é o mediador entre nós e Deus? Cristo Jesus. Tem algum outro mediador? Não, só tem um mediador. Nem um homem, nem uma mulher, nada, só Cristo, um único mediador entre nós e Deus. Você só pode ser aceito pelo Pai através do Filho. Então você quer ser abençoado? Chega assim: Pai, eu estou aqui diante do Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, mas eu sei que eu não mereço, e nunca poderei merecer, mas eu sei que lá na cruz o Senhor Jesus me justificou, e por causa dele eu me tornei merecedor nele, porque ele merece. Eu posso receber hoje a minha cura. Manifesta o teu poder, Senhor, e me cura hoje. Então o céu pode te ouvir, o Senhor pode te ouvir, e a cura pode se manifestar, porque aí você tributou a Deus a honra, ao único que é digno de honra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para Cristo, nenhum homem é digno e nenhum homem será, por melhor que seja o seu comportamento. Você pode dizer amém? Aquele povo tinha uma aliança com Deus, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha aquele povo ali de Israel? Tinha ou não tinha? Tinha, mas ainda assim tiveram que aplicar o sangue. Por quê? Porque o que eles faziam para Deus não era o bastante, era necessário o sangue do Cordeiro, para que eles obtivessem a salvação. Sem o sangue, todos eles morreriam. Pense, olhe por outro ângulo. Agora imagine todos os hebreus desobedecendo essa ordem, e não pegando e matando o cordeiro, e seguindo as diretrizes que Deus deu, através de Moisés. Não só os egípcios teriam morrido, mas todos os hebreus teriam morrido também. Apesar da aliança que eles tinham com Deus, mas quando eles comeram do cordeiro, agora eles entraram na aliança que Deus fez com eles. Não é a minha aliança com Deus que faz a diferença, porque a minha, a qualquer momento eu quebro, mas Ele é fiel para sempre. Tem alguns que pensam que conseguem ser fiel e falam: eu serei fiel até o fim. O último que falou isso na Bíblia negou a Jesus 3 vezes. O último que acreditou que seria fiel, negou. Não vai no mesmo. Aprenda com o erro dos outros. Aprenda. Deus deixou ali o erro de Pedro,
para você não cometer o mesmo erro. Não chegue no Senhor e fala: Senhor, por ti darei a minha vida. É mesmo, Pedrão? Você vai dar a vida? Hoje mesmo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Quem daria a vida? Negou que era discípulo. Imagina dar a vida, o que é isso? Você está conseguindo entender? Não apoie-se na sua justiça, não apoie-se na sua bondade. Talvez Pedro emocionado, como muitas vezes os irmãos emocionados, falam: Senhor, por ti darei a minha vida. Eu fico vendo essas canções, tem umas canções que eu falo: Deus é forte demais. E os irmãos cantam assim, ó: por ti darei a minha vida. E aí eu falo: será que no primeiro pipoco ele não vai retroceder? Será que às vezes ele retrocede por causa de um boleto? Retrocede por causa de uma dor de cabeça. Por ti darei a minha vida, Senhor. Aí não vem no culto porque está com dor de cabeça. Mas você não consegue buscar o Senhor, mesmo estando com a dor de cabeça. Quem dirá dar a vida por Ele? Percebe que às vezes nós falamos coisa e não pensamos. Sabe o que é isso? É o homem confiado nele. Para com isso, fala: Senhor, eu de mim mesmo não dou conta, me ajuda, é só pela tua graça, é só pela graça do Senhor. Se não for a tua graça, eu estou perdido. Hoje eu pergunto para você: o sangue de Jesus foi aplicado na sua vida? Então preste atenção, o que Deus está vendo hoje é o sangue de Cristo sobre você, não as suas falhas e nem os seus fracassos. Quando Deus ele vê o sangue, a maldição e a praga não podem chegar em você. Mas um outro detalhe que nós observamos aqui, no verso 22, diz que o sangue era aplicado com hisopo. Também tem sentido, tem significado. 1 Reis, capítulo 4, verso 33, afirma que Salomão discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo. O cedro do Líbano é a maior das, vamos dizer, das árvores frondosas, poderosa, imponente. E o hisopo é aquele que dá, já viu? Eu vou te dar um exemplo desse hisopo. É quase que aquela, semelhante àquela, parece uma, meu Deus, tipo um mofo das ervas. Já viu um verdinho que vai nascendo, parece uma grama no muro? Já viu? É uma praguinha, parece uma praguinha. Aquilo ali dá no muro sem fazer nada. Você não joga água, não faz nada, de repente aparece. Parece um lodo verde. O hisopo é semelhante. Veja, por que o Senhor está falando aqui que o sangue era aplicado com hisopo? O cedro, como eu falei, representa a maior planta, mas o hisopo é a menor. O que o Senhor diz na palavra, no Novo Testamento? Que ainda que a nossa fé seja pequena como um grão de mostarda, ainda assim será suficiente para mover montes. O hisopo tipifica a nossa fé, ainda que pequena. Se você aplicar o sangue e clamar por Jesus, você vai alcançar a salvação. Por isso eu digo, a salvação é mais simples que qualquer outra coisa para ser adquirida. Não significa que ela é pequena, não estou diminuindo. A salvação é grandiosa, é poderosa, mas para se alcançar a salvação, precisa apenas de uma pequena fé. É alguém no leito de morte, às vezes nunca pisou num prédio de igreja, nunca foi no culto, nunca sequer gastou 5 minutos lendo a Bíblia, mas no leito de morte, de maneira lúcida, ele fala assim: Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz e que o Senhor pode me salvar. Essa pessoa é salva naquele instante. É o sangue sendo aplicado com hisopo. Você fica achando que tem que ter aquela fé gigantesca. O dom da fé não, querido. Apenas clame por Jesus. Apenas fala: Senhor, obrigado por ter morrido por mim, eu creio. Você alcançou salvação. Por isso, eu sempre fico preocupado com irmãos que ficam querendo determinar a salvação das pessoas.
Para de entrar no mérito que não é seu. Pastor fulano estava lá, viveu a vida inteira assim lá, tal, morreu, foi salvo, não sei. Não sei como foi o final dele, se no último suspiro dele ele clamou por Jesus. Se ele clamou, eu creio que ele foi salvo. Mas não tem que fazer toda uma oração bonita quem falou. Só precisa crer com o coração e confessar com a boca. Ele clamou, falou: Jesus, o Senhor o salvou. Mas não compete a mim e a você dizer quem foi salvo, quem foi para o inferno. Deixa isso aí para o juiz. Você já viu, os irmãos gostam de ser juiz, né? Quer saber, ele quer fazer a listinha de quem foi para Satanás, quem foi para o diabo, quem foi para o céu. Larga a mão disso. E busque sempre crer que as pessoas foram salvas. Prefiro deixar a família, pastor, mas vai deixar a família enganada? O que vai resolver você desenganar ele sem poder desenganar? Com que autoridade você vai desenganar? Prefiro dizer assim, ó, se ele clamou, ele está salvo, irmão, pode acreditar. A família fica melhor, fica confortada. Tem gente que fica revoltada. Quer que eu fale que foi para o inferno? Deixa isso para o juiz. Amém. Mas creia, a salvação ela acontece de uma maneira mais simples do que você possa imaginar. Não precisa de todo um ritual como alguns pensam. Nós fazemos aqui apelo, chamamos as pessoas aqui à frente, sim. Mas pode ser salvo de outras maneiras. Pode ser salvo sozinho, no chuveiro, clamando a Jesus, numa cólica renal. Eu lembro quando eu tive uma crise renal, assim, lá do chuveiro, achando que eu ia morrer, eu clamava a Jesus. Falei, se eu fosse ímpio, eu tinha sido salvo naquela hora. E ali eu empenhei toda a minha fé, falei, Senhor, estou morrendo aqui. E eu comecei a confessar até o que eu não sabia, comecei a confessar até o que eu não tinha feito. Falei, se eu morrer aqui, eu morro com tudo confessadinho na minha cabeça, eu precisava lembrar de tudo. Mas eu lembro tanto que eu clamei a Jesus. No momento de crise, no momento que eu achei que eu ia para a glória. Mas o texto segue, verso 8 a 10. Caminhando para o fim. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Preste atenção, o cordeiro não podia ser comido cru, nem cozido em água, mas ele tinha que ser assado no fogo. Veja, é importante nós entendermos isso. Quando Cristo ele foi levantado na cruz, ele levou sobre si, como Cordeiro de Deus, todo, meu irmão, mas todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, toda a maldição que estava sobre nós. E Deus, sendo santo e justo, ele precisava punir o pecado. Mas ao mesmo tempo ele é santo, que ele é santo e justo, ele também é amor. Por isso ele não queria punir o pecador. Então, para reconciliar ali sua justiça com o seu amor, Deus ele envia Jesus. Ele envia Cristo para esse mundo. Então o Senhor toma sobre si todas as nossas iniquidades. Ele recebe sobre si todo o fogo da justa ira de Deus sobre o pecado. A ira de Deus recaiu sobre quem? Sobre Jesus. O fogo veio sobre Cristo. Por isso ele foi assado, ele foi queimado no fogo. Ele não podia ser cozido na água. Ele não podia ser comido cru, porque isso não fala do sacrifício completo. Então preste atenção. Pare de se condenar pelo que você fez no passado. Pare de se autoflagelar pelos seus erros passados. Jesus já sofreu condenação no seu lugar, meu irmão. Tem irmãos que ainda vivem debaixo de condenação. Tem irmãos ainda que não conseguiram se perdoar. Eles vivem se punindo, se condenando. E quando você faz isso, você rejeita o sacrifício de Jesus. O sacrifício do Cordeiro Pascal é rejeitado. Preste atenção. Jesus consumiu todo o fogo da ira de Deus. Não há mais fogo sobre você. Não há mais fogo da ira de Deus sobre você. Você pode dizer amém?
Você entende por que tantas coisas que os religiosos, os legalistas, vivem dizendo que a ira de Deus não passa de coisa tola, de afirmações tolas? Olha para tantas tragédias que já aconteceram nesse Brasil. Em todas as tragédias, teve religiosos no meio, fazendo afirmações de que aquela tragédia foi a ira de Deus. Sim ou não? Vai lembrando para você ver da boate Santa Maria, não é? Eu lembro. Profetas e mais profetas falando. Isso aí é esses jovens que não querem a Deus, é droga, é isso, é prostituição, é isso aí. Deus foi lá e botou fogo na boate. Vê lá que Deus que é esse, meu Deus. Um Deus que se diz amor, vai queimar uma boate com o povo dentro. Você acha que isso tem a ver com Deus? Você acha que isso se parece com um Deus que entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós? A Bíblia diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, ter dado Cristo por nós. Ele deu o filho dele para morrer, para te salvar, para me salvar, para perdoar os nossos pecados, inclusive daqueles jovens da boate Santa Maria. Aí ele olhou e falou assim, eu matei meu filho, mas eu vou matar esses aí também. Faz sentido? Deus não é homem para que minta, nem menino para que se arrependa. Ele deu o filho dele para nos salvar, para não derramar a ira dele sobre esses jovens. Você está entendendo? Lembra dos Beatles? Falaram que eles zombaram de Deus e olha o que deu com os Beatles. Morreram. Lembra do Titanic? O capitão falou, nem Deus pode afundar esse navio. Aí o navio afundou, o que eles falaram? Desafiou a Deus. Vê lá se Deus fica brincando de afundar navio. Imagina Deus se rebaixando ao nível de um capitão de um navio, falando assim, eu vou ficar agora no pé de igualdade com você e eu vou dar na mesma medida sua. Você acha que Deus é esse menino? Ele olhou para aquele capitão e falou, Gabriel, você viu isso aí? Todo mundo lá no céu, imagina, dando gargalhada. Falou, mas que piada, essa é a piada do dia. Mas você acha que Deus afundou o navio? Claro que não. O avião da Chapecó, e aí tantas outras. Foi Deus, para com isso. Deus não está matando ninguém, Deus não está matando criancinha, Deus não está matando mulher grávida, Deus não está matando ninguém, Deus está salvando. A Bíblia diz que o braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar. Pelo contrário, Deus está salvando, querido. É isso que está acontecendo. Deus está salvando. E quem está matando e destruindo? Quem veio para matar e destruir. Quem que veio para matar e destruir? O diabo. Veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para nos dar vida e vida em... Por favor, guarde isso no seu coração. Não saia daqui achando que Deus quer te matar. Não saia daqui, pastor, mas eu estou pecando, eu pequei, eu fiz coisas terríveis. Querido, se arrependa, entregue a sua vida nas mãos de Jesus e deixa que Ele te transforme. Pastor, mas eu continuo ainda, eu não consigo abandonar. É um processo, Deus vai libertar você. Ele vai te libertar dessa prostituição, Ele vai te libertar da mentira, Ele vai te libertar dos vícios, Ele vai te libertar das drogas. Mas creia, Ele é bom para fazer isso. Ele não quer te matar porque você está traindo, porque você está mentindo, porque você está roubando. Ele não quer te matar, Ele não está em demanda com você. Pelo contrário, Ele sofreu essa dor, ele sofreu, Jesus, a ira do Pai por causa desse pecado lá na cruz. O Senhor não está mais chateado com você, Ele já te perdoou. Falta agora você aceitar esse perdão pela fé. Essa é a verdadeira Páscoa. Você não vai conseguir pagar pelos seus pecados, Cristo que pagou por todos eles. Você pode dizer amém? Sabe o que é precioso? Quanto mais você se alimenta dessas verdades que eu estou te mostrando aqui, quando você se alimenta do Cordeiro que foi queimado na cruz, pelo fogo do juízo, mais nutrido e mais forte você se torna.
A palavra de Deus diz que no dia seguinte, olha, escute isso, eles comeram do cordeiro. O anjo da morte passou, matou todo mundo que não tinha Cristo, que não comeu do cordeiro. E a Bíblia diz que não havia entre eles nenhum enfermo. Eles não só foram salvos do espírito da morte, mas eles também foram curados. No dia que eles comeram de Jesus, a Bíblia diz que todos eles, não havia entre Israel nenhum sequer enfermo. Você acha que não tinha doente? Tinha manco, tinha tudo que você pensar. Tinha caolho, ceguinho, da mão encurtada, da mão ressequida, tinha tudo que você pensar. Leproso. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, não havia entre eles nenhum sequer enfermo. Esse é o resultado de comermos do Cordeiro Pascal, de comermos do Senhor. Mas não para por aí. A Bíblia diz que Jesus na cruz se fez pobre. Nenhum daqueles homens e mulheres hebreus saíram do Egito pobre. Eles estavam na pobreza. Não tem escravo rico. Escravo é escravo, é pobre, miserável. Era para sair com a mão na frente e a outra atrás. Mas eles saíram do Egito com todo o ouro e prata que Deus ali abençoou e tocou no coração dos egípcios, dos vizinhos deles, para dar para eles. Dormiram pobres, amanheceram riquíssimos, curados, saudáveis e seguiram viagem rumo a Canaã. Curados e prósperos. Por quê, pastor? Mais uma evidência da morte de Jesus na cruz. Jesus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. 2 Coríntios 8:9 fala sobre essa verdade. Salmo 105:37 descreve esse dia que o povo saiu do Egito, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Êxodo descreve também o dia que eles recebem as riquezas. 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Ninguém doente. Ninguém pobre. Todo mundo suprido, abençoado. Eu sei que na sua cabeça você fica pensando assim, pastor, mas aqui, estamos aqui, tem um monte de pobre. Você não sabe o que é pobre. É que o conceito de pobre para alguns assim, é muito equivocado. Você acha que pobre é alguém que não tem um carrão, que não tem uma conta bancária. Não, pobre, querido, é miserável. Pobre, ele passa fome. Não tem um no nosso meio que passa fome. E se passa porque quer. Porque sabe que no nosso meio ninguém passa fome. Se tiver algum necessitado, nós ajudamos. Ninguém passa fome no nosso meio. Então não tem, pô. Tira da cabeça a mentalidade do que é pobre. Como a esquerda desenha o pobre. Não, pobre é miserável. Pobre é aquela turma que você olha lá na Venezuela, lá, comendo cachorro, que não consegue comprar um frango no açougue. Aí come cachorro, porque não dá para comprar um pacote de macarrão. Isso é pobre, isso é um estado de pobreza. Não dá para comprar a comida. Então, pastor, o que significa comer o cordeiro cru? Aqueles que não creem na redenção de Cristo, eles tentam comê-lo cru. São pessoas que consideram Jesus um bom exemplo, mas não o Salvador. Tá assim. Alguém, por exemplo, que come cru, eu não vou falar religião, senão eu não gosto de ficar citando, mas tem uma turma que eles comem o cordeiro cru, porque eles só têm Jesus como um bom exemplo, um grande líder e um profeta, mas não como Salvador e nem mesmo como Deus. Comer do cordeiro assado é crer que Ele não é só o Filho de Deus, mas também é o nosso Salvador.
que Ele não é só um bom exemplo, que Ele não é só um profeta e um grande líder, mas Ele é aquele que veio a esse mundo para nos salvar da ira de Deus e nos dar a vida e a vida eterna. Você pode dizer amém? Êxodo 12:11, verso 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Preste atenção, quando participamos da mesa do Senhor, nós devemos estar prontos para partir. O povo deveria estar pronto para a libertação da opressão do Egito. E hoje nós devemos comer com a expectativa confiante que toda obra maligna já foi desfeita nas nossas vidas. A Bíblia diz que ele tinha que ser comido com pães sem fermento. Você sabe o que é o fermento na Bíblia? É o pecado. Todo pecado precisa ser removido. Todo tipo de pecado que você percebe na sua vida precisa ser removido. O Senhor, Ele falou do fermento dos fariseus. Paulo mandou lançar fora o velho fermento, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Temos que lançar fora todo o fermento, ou seja, todo pecado conhecido e manifesto. Então, ao mesmo tempo que nós comemos do cordeiro com pão sem fermento, nós devemos também comer com ervas amargas. Outro detalhe que simboliza o nosso arrependimento e o gosto amargo referente às coisas pecaminosas. Aquilo já não serve, não te agrada. E verso 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Nós devemos comer o cordeiro. Enquanto nós comemos, nós precisamos entender que nós estamos sendo ali levantados como um exército do Senhor. Quando você e eu nascemos de novo, nós acabamos de entrar em uma guerra. Você agora precisa estar com os seus lombos cingidos. Você precisa estar agora munido com o seu cajado. Que aqui você vai ver em Êxodo, está falando de lombos cingidos, de sandálias e cajado. Mas lá em Efésios, que é um outro tempo, já é uma outra cultura. As coisas avançaram. O Senhor vai falar do quê? Do escudo da fé. O Senhor vai falar da espada do Espírito. Tudo isso é representado pelo cajado. Nós estamos numa batalha. E o cajado diz respeito à nossa batalha contra o diabo. Esse cajado você vai usar não só para se defender, como para atacar. Você tem o escudo, mas você tem a espada. E com ela você rebate aos ataques do diabo. O diabo diz: você não vai conseguir, você vai morrer com essa doença. Mas o que você fala? O Senhor levou na cruz do Calvário as minhas dores e as minhas enfermidades. Fialpe, toma-lhe a espadada na boca do diabo. Essa é a nossa luta, essa é a nossa arma. É espiritual, não é algo carnal, não é uma guerra natural, não é com armas naturais. Você pode dizer amém? Antes nós éramos frouxos, mas quando nos convertemos, nos tornamos firmes, nos tornamos equipados. Porque é assim que o soldado deve estar, sempre pronto para o combate, equipado. Também foi dito ao povo que tivesse as sandálias nos pés. Sandália nos pés fala estar pronto para uma jornada. Estar pronto para essa jornada que está diante de nós. É estar preparado com o Evangelho da paz, amém, irmãos? O que vai te deixar preparado para essa jornada é estar apoiado e confiado no Evangelho, na palavra do Senhor. É isso que vai te deixar forte, é isso que vai fazer com que você se mantenha em pé no dia da luta, no dia da batalha, e você não vai cair, e você não vai retroceder. Você pode dizer amém? E por fim, o texto diz que nós devemos comer às pressas. Não devemos ser ligados a esse mundo, mas precisamos estar sempre preparados para partir daqui.
Estamos aqui de passagem, como às pressas, desligado de todas as coisas desse mundo, porque eu e você não somos desse mundo. Acredite, quanto mais temos desse mundo, menos temos de Deus. Mas quanto mais temos de Deus,